Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi o nosso dia hoje aí na Overtraders. Já de cara aí vocês estão vendo a nossa tela do fluxo, tá? Lembrando aí que nós temos o curso onde nós ensinamos do zero, passo a passo, como você constrói a tua planilha quântica. Claro que a nossa planilha, ela, passar do tempo, ela vai sempre sofrendo atualizações nos gráficos, né? Mas a base sempre continua a mesma, né? A última modificação a gente acabou incluindo aqui, né, uma visão do índice que não tinha, né? A gente tinha algo mais focado para o dólar, mas houve necessidade e a gente acabou incorporando a nossa planilha quântica. Então hoje o índice foi direcional, né? A gente vê aqui que Petro, Vale, bancos, né, derreteram, houve um alinhamento no fluxo, né, tanto do mini quanto do cheio, mercado vendedor, a mãozinha dos gringos e PF, né, contraparte, gringo metendo bronca e PF trazendo, né, quando a gente fala PF, não precisa entender que sim, tem o PF, que é pessoa física, tá? Mas é uma forma de a gente correlacionar um comportamento que foi desenvolvido dentro da Over, tá? Que é gringo versus PF. Né, foi fantástico aqui a mão. Tivemos o dia tendencioso, né, um saldo muito forte do agressor de venda, pressão de força o tempo todo, né, trabalhando, chegou a ter um pico aqui de 60%, né? Então a pressão muito forte dos vendedores, né? E aí aconteceu alguns eventos aqui, por exemplo, dentro do volatilidade, né? Talvez você possa estar se perguntando, mas por que ele saiu fora e voltou? Depois eu explico isso aqui, mas hoje nós tivemos rolagem, né? Então, o que aconteceu? Até ontem nós estávamos, se eu não me engano, na letra M, né? Se eu não estiver enganado, mas enfim, estávamos trabalhando aqui, tá? Dentro dessa região, né? A letra atual, que entrou em vigor a partir de hoje, né? O que aconteceu? Ela terminou o dia ontem trabalhando na casa dos 123 mil. Tá? E nós terminamos ontem aqui trabalhando na casa, né, para mim não, né, só para vocês entenderem esse evento que aconteceu. A gente terminou aqui na casa dos 121. Então o que aconteceu? Né? Terminamos o contrato antigo aqui, teoricamente estava em vigor até ontem, estava em vigor hoje até que acabe a liquidez ali, mas o atual que ia se iniciar hoje, ele estava trabalhando, né, aqui, na casa dos 123 mil. Né? E aí o que aconteceu? Houve, né, essa abertura de gap. Tá? E aí, sim, a gente ficou compradinho aqui na região. Vou explicar por quê. Tá? Porque a gente estava olhando o diário, né? E aí deixa eu tirar agora aqui a planilha quântica. Né? Eu vou falar um pouquinho do dólar aqui, mas depois a gente volta um pouquinho e fala mais aqui. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. A gente estava de olho, tá, nesse movimento aqui, né? Um fundo muito top aqui no diário, trazendo condições. Então a gente estava olhando por compra no índice aí nos últimos dias. Compra. E nos últimos 2 dias ele ficou aqui, preso aqui. Ele não quis andar, dia 10 e dia 11. Ele ficou preso realmente, acumulando aqui, né? Prevendo já toda essa narrativa. Porque daí hoje os caras abrem com gap. Só que ontem a gente fez um financeirinho bacana e hoje a gente acabou ficando comprado aqui só com 0,25. Tá? A gente opera aí pela Active, então a gente tem a facilidade de operar fracionado e de um dia para o outro eu acabei deixando o 0,25. Peguei essa evolução e aí, né, dentro dos nossos estudos, tá, cada indicador aqui nos fala uma coisa, ele acabou dando para nós, né, essa vendinha aqui pela volatilidade, o cara fora, né, do nosso estudo semanal, range que ele tem que trabalhar, voltou para dentro, né, galera? A gente pegou essa vendinha, mas acabamos eu acabei pegando leve, justamente pelo meu trade system, super quarta, trabalho mais tranquilo,
tá? Trabalho realmente fracionado ou gerando no máximo um contratinho por entrada, tá? Mas eu gosto de trabalhar mais fracionado nesse dia, né? E em contrapartida, dentro desse mesmo estudo, o que aconteceu? O Doleta, né, terminou ontem aqui, né? Ele deu a puxada para baixo, né? Trouxe o movimento vendedor, tá? E depois ele puxou, tá? E aí nós pegamos essa vendinha aqui top, né? No diário, nós estamos olhando para a venda no índice, tá? No Doleta, tá, pessoal? Isso aqui são estudos nossos. Estamos olhando para a venda ainda, está na região top, né? Então a gente continua olhando para a venda. Mas claro que a gente pega, né, no micro, quando a gente vem para os 60 minutos, a gente tenta fatiar e pegar o que for necessário. Então, se a gente olhar aqui o diário, esse cara aqui, ele está devendo, tá? Ele está devendo para nós, né, essa saída de volatilidade dele aqui. Ele precisa vir, tá? Mas esse cara está querendo vir buscar aqui essa regiãozinha dos 5,40 aos 5,50 aqui, essa regiãozinha, tá? Pode acontecer isso amanhã. Mais um dia de mediana nosso aí, o dólar está trabalhando na mediana de 53 pontos, mais um dia aqui que ele trabalhe dando empurradinha para cima dentro da mediana dele, dentro do, né, do confortável, ele vem nessa região. E aí, depois dos 5,50 não tem para onde ele correr. Esse cara precisa fazer um bom recuo, tá? Esse cara praticamente precisa fazer isso aqui para nós, ó. Ele tá devendo para nós esse movimento. E nós aqui na Over a gente está tentando acertar esse movimento. Vai acontecer, estamos esperando, tá? Então, ele quase saiu fora, né, da casinha, mas voltou. E aí se segurou. Aí eu vou dizer por quê, porque segurou, porque hoje o gringo estava fazendo uma ponta na venda, tá? Estava fazendo uma ponta na venda, né? Empurrou, ele conseguiu empurrar, mas a gente trabalhou boa parte do tempo meio que arbitrado daí tá? Embora tava tendo alguma maracutaia aqui, os caras estavam com saldo de agressão muito forte no cheio, isso chamou atenção. Então até comentei com o pessoal na sala que nós não iríamos cair muito. Mesmo assim ele fez um movimento de quase 70 pontos para baixo, né? Ele foi lá, fez um pico de 94 pontos para cima, né? E mesmo assim ele conseguiu ainda descer, testar aqui 70, 60, 70 pontos para baixo, tá? Mas a gente estava de olho que não viria mais por causa desse cheio. Saldo muito forte, tá? E os jurinhos aqui muito forte hoje também. Então, assim, é algo que iria realmente segurar o dólar num ambiente comprador, tá? E foi o que aconteceu o resto do dia. Pressão compradora no Doleta, né? E respeitou, tá? Essa saidinha aqui, né, em cima do nosso volatilidade, outro estudo nosso, é justamente, né? Vamos pegar aqui os 60 minutos. Cadê você? Aqui. Cadê os 60 minutos? Ah, tá aqui, né? Essa saidinha aqui, que horas que foi mais ou menos aqui? 10h56, ó. Tá? Foi essa chegada aqui, tá? Então veja que a gente tem todo um apuramento nos detalhes aqui, os indicadores, né, falando as mesmas línguas. Então tem um estudo por detrás de tudo isso, equalização dos indicadores, para a gente realmente, quando acontecer o padrão, casar. Esse tipo de padrão aqui é um casamento perfeito. Eu tenho que pensar em venda nessa região. Não tem o que fazer, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Então, falei um pouquinho aí da planilha quântica, né? Vamos tirar ela aqui. E aí, estamos olhando realmente, né? Continuamos olhando para o mercado vendedor aqui, para o dólar, né? Mesmo com essa saída, o índice voltou e, né, fechar gap aqui e está trabalhando ainda nesse fundo. Então, assim, ainda estamos olhando, né, no macro
um movimento comprador para o índice, tá? E é algo que pode acontecer, né? Então, para vocês ter vamos ver se eu consigo vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É que agora os caras fizeram a atualização aqui e enfim, mas o que aconteceu? Ó? Dentro do meu trade system, eu gosto de trabalhar leve, em dias que payroll mesmo. Payroll não, payroll eu fico tranquilo até 9h30, depois que o payroll sai, eu já tô mais tranquilo, então já posso. Mas que nem hoje, super quarta, né? Tinha os dados às 9h30, o mercado fica de olho lá para as 3 horas, né? Na hora que sai a taxa, todos esses detalhes. Então eu gosto nesse dia não trabalhar pesado. Então o máximo que eu rodei aqui foi 2 contratinhos no índice. Só rodei para fazer uma correçãozinha e depois eu já soltei, só para mim dar uma melhorada no médio. Então aqui a gente trabalha sem stop, tá? A gente tem um modelo de trabalhar, né, sem o stop na entrada ali, sem ficar se preocupando com aquele stop inicial, onde eu vou pôr meu stop. Então a gente trabalha mais leve nessa parte. E no dólar, cheguei a rodar 1 contrato e meio, tá? Mas tudo fracionado, pessoal, tudo fracionado. Aqui, por exemplo, ó, 9,53, aqui eu não tinha rodado um contrato cheio, eu já estava com 150 pila, né? Então hoje foi um dia que não foi aquele dia que foi aquele financeiro e tal, né? Mas a gente acabou fazendo aí 240, aí vou mostrar para vocês, eu fiquei já vendido, para vocês entenderem, já fiquei vendido, tá? Por quê? No macro, eu estou vendo venda para o dólar. No macro, estou vendo compra para o índice, tá? Então, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de já arrastar uma operação para o dia seguinte, na tentativa de pegar um gap, porque eu estou na região, a região é boa. Então, a gente vai trabalhando esse modelo, tá? Então, vamos lá. E aí nós vamos trazer aqui, então, para vocês verem um pouquinho, né? Ó. Aí aqui, a gente opera lá pela Active, tá? Então, essas operações aqui que vocês estão vendo, que aparece aqui no índice, no dólar, são operações que eu faço, né, para garantir o profit, que uso o profit para analisar, fazer, né, indicadores, e uso a Active só para fazer operação, tá? Então, a Active, né? E aí a gente ficou o quê? Ficamos aqui, né, vendidos com meio contratinho. Qual que é a ideia? Nessa região dava para ficar com um contrato aqui? Dava, tá? Mas amanhã 9h30 a gente tem dados, seguro-desemprego saindo, tem IPP saindo. Então assim, pode ter uma movimentaçãozinha, né? Eu ainda estou de olho numa possibilidade, que nem eu comentei com vocês, né, de esse cara dar uma forçadinha aqui e tentar buscar essa regiãozinha aqui, tá? Nós estamos falando aí de 50 pontos para cima, né? Se a gente pegar aqui, 50, não, seria 80 pontos, tá? Tinha que ser um dia mais alinhadão, né? Mas ele pode, tá? Então, eu quero esperar os dados amanhã. Porque se os dados vierem negativo para o dólar, cara, ele vai encaixar uma vendinha legal amanhã, tá? E aí a gente vai piramidando para frente, né? Essa é a ideia. E o índice, como eu falei para vocês, ele está numa região legal e também fiquei com meio contratinho comprado aqui no índice. Tudo na expectativa de pegar um possível gapzinho que pode acontecer, tá? Geralmente 1, 2 vezes na semana a gente faz essa façanha e geralmente a gente já entra daí com gapzinho já fazendo aí 100 pila, 80 pila já, levezinho, tá? Então é uma das dicas aí que eu gosto de fazer, né? E o pessoal na sala aí já está acostumado com essa manobra. Então foi isso, senhores. Foi um dia bem bacana, um dia onde realmente dava para fazer um financeiro, né, melhor. Dava sim para fazer um financeirinho mais interessante. Porém, né,
dentro do meu trade system, eu gosto de segurar o rojão nesse dia de super quarta. Tá? Mas a região continua sendo boa, que nem amanhã, se ele abrir na região, sim, dá para pesar um pouquinho mais a mão. Se ele abrir com gap, vamos empurrar para baixo, não tem o que fazer, né? Mas foi mais ou menos isso aí que nós fizemos hoje. Né? Os robozinhos trabalharam, né, dentro da expectativa. Né? O robozinho lá na Black, né, tá trabalhando num modelo de correção. Acredito que nos próximos 2, 3 dias vai entregar um financeirinho top também. E é isso, senhores. Vou ficando por aqui. Então hoje a ideia era realmente passar aqui o que nós vimos, né, durante o dia. Tá? Essa comprinha aqui, por exemplo, a gente, né, acabou cantando aqui. A gente tem um padrão aqui. Lembrando, tá, que todos os nossos indicadores desenvolvido aqui pela Over, tá? São todos equalizados para buscar padrões. Tá? Quando você bate padrões. Então, hoje mesmo, esse aqui foi um padrão. Tá? Quando eu tenho essa roxinha aqui, que é um indicador, aqui eu tenho 4 indicadores dentro desse indicador. Tá? Então, a roxinha, quando ela faz uma acelerada, que a minha amarelinha fica lá muito próximo do eixo 0, tá? Eu tenho aqui um princípio de possibilidade de quebra do preço. Quebra do preço que eu quero dizer, quebra do movimento que está vindo, né? Batata teve essa quebra, ele encaixou a comprinha, voltou a testar a região com, né, 2 vezes dando o sinal da Over aqui, dizendo para nós, olha, compra, tá? Essa comprinha a gente pegou, mas eu realmente peguei ela leve, com ponto 20, bem leve aqui, né? E, claro, não esperava que ele ia fazer todo esse movimento, embora já era esperado, por quê? Porque aqui às 3 horas já tinha saído a taxa e mantiveram a taxa nos Estados Unidos, ou seja, isso acabaria trazendo, né, um fortalecimento para o dólar. Né? Então a gente estava na expectativa que realmente ele poderia vir testar topo aqui. Mas vários padrõezinhos que nós temos no nosso dia a dia aqui, que ajuda a gente a tomar as nossas decisões. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. A ideia não consigo fazer esses vídeos todos os dias por compromissos fora também do trade, né? Tenho outros compromissos, né? Mas quando possível estarei fazendo sim, compartilhando um pouco do que nós vimos aí durante o dia. Beleza, galerinha? Se você ainda não nos acompanha, né, se inscreve no canal e vai acompanhando a gente aí, que tem muita sacadinha bacana. Beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo.